E aí galera, nós estamos aí dando continuidade nessa série de vídeos, né, de curta-metragem, né, para vocês estarem lidando com um conteúdo novo. O que nós estamos falando aqui nesses vídeos? A Idade Moderna. Professor, eu entendi, lá no primeiro vídeo o senhor tratou do conceito, ou seja, o significado dessa Idade Moderna. No segundo vídeo, o senhor falou sobre duas transformações aí, né? Qual que seriam as duas? O capitalismo e o Estado, né? Ou questão do Estado moderno ganhando poder. E o que o senhor vai estar falando nesse vídeo, professor? Qual que seria a questão tratada nesse vídeo? A gente vai falar mais dois pontos de transformação, certo? Que teve ênfase, teve destaque na Idade Moderna, ou seja, nós não tínhamos lá na Idade Medieval e passamos a ter, né, com mais ênfase ou de uma maneira organizada nova nessa idade que nós estamos estudando, que é a Idade Moderna. Professor, qual que é o primeiro ponto? Renascimento. Ué, professor, o que é esse renascimento? Olha só, renovações nas artes, ciências e tecnologia impulsionadas pelo humanismo. Certo? A gente teve uma nova maneira de pensar o mundo. E esse pessoal começou a pensar aí o mundo, eles queriam resgatar as coisas clássicas. Né? A gente teve uma nova maneira de se pensar a ciência, a arte, e eles queriam num processo de pensamento chamado humanismo. E olha só, vamos um pouquinho falar sobre esse humanismo em si, pessoal. O que seria esse humanismo? Que tipo de movimento? Olha lá. Humanismo é um conceito antropocêntrico. O que significa isso? Conceito filosófico que ressalta a importância do homem como ser agente dotado de inteligência e capacidade crítica. Pessoal, na Idade Moderna nós tínhamos o poder da igreja, né? A igreja tinha muito poder nessa idade. E o que acontecia? Assim sendo, todas as explicações vinham por parte religiosa, as explicações do mundo. Certo? Ou seja, a ciência em si não era tomada tanto a sério. Com o humanismo, que é esse movimento antropocêntrico, ou seja, o homem começa a ser o centro das coisas, não Deus em si, né? A religiosidade, você começa a ter as explicações querendo ser racional, por assim dizer. Certo? Querendo explicar as coisas pelo movimento da própria natureza, pela observação. Então esse movimento vem diferente. Olha só o que mais que nesse artigo fala aqui, ó. Avessa ao teocentrismo, né, que é o Deus como centro do mundo. Esse conceito permitiu descentralizar o conhecimento que antes era propriedade da igreja. Então nós tínhamos um conhecimento que era propriedade da igreja, ou seja, a igreja que dava todas as explicações. Professor, mas essa igreja aí, que igreja que era? Exatamente a igreja católica do período. Ela tinha muito poder e ela detinha as explicações, certo? Então assim, esse movimento chamado humanismo, que tirava essa religiosidade, por assim dizer, do centro e colocava a ciência como algo racional que explicasse as coisas, ele foi uma das coisas que surgiu na Idade Moderna. Certo? E olha só, o que o texto aqui do livro de vocês fala? Na verdade é só o que eu já li, né? É só um fragmento que ele traz em tópicos: renovações nas artes, na ciência, na tecnologia. Certo? Então assim, a gente começa a ter nova maneira de se pensar a arte, a ciência e a tecnologia. No Renascimento a gente tem grandes pintores: Michelangelo, Da Vinci, certo? Você tem aí grandes pintores desse Renascimento. Olha só, quando a gente fala de Renascimento, vamos estar falando um pouquinho Renascimento em si, né? Olha o que a gente tem aqui, ó. O que traz para nós? Renascimento são os termos usados para identificar o período da história da Europa, né? Que a gente tem grandes pintores aí como Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? E vocês vão ver vários desses pintores em si, se você buscar na internet uma pesquisa, né? Por exemplo, Michelangelo é conhecido de pintar a Capela Sistina, esculpir o Davi, né? Que é uma escultura muito famosa. Leonardo da Vinci, ele é
conhecido muito por causa da Mona Lisa, né, que é aquela pintura. Todos esses são artistas do Renascimento. Professor, mas qual que é o outro ponto aí, professor? Qual que é a outra mudança? O senhor falou que era duas, então qual que é a outra? Reformas religiosas. O que são essas reformas religiosas? É um conteúdo que eu gosto muito. Por quê? Porque a gente tem assim uma renovação dentro da própria igreja que traz uma nova dinâmica nas coisas que se tinha no período medieval e passa a trazer para o período moderno. Olha só o que fala: rupturas na cristandade que abalaram a autoridade da Igreja Católica e deram origem às novas igrejas cristãs. Ou seja, essa reforma religiosa, ela acontece no período em que a igreja começa a se corromper. O que acontece? A igreja estava tendo muito poder, muita influência. Você lembra lá, quando a gente falava dentro do feudalismo ali, tinha o clero e tudo mais, até tinha alto clero e baixo clero. Então, esse pessoal tinha muito poder e muita influência. E eles começaram a se corromper, começaram a ter corrupção dentro da igreja. E algumas pessoas que estavam lá não concordavam com essa corrupção. Então a gente tem um tipo de protesto, que aí surgem os protestantes, que dão início às igrejas que hoje são igrejas evangélicas de várias ramificações, né? A gente poderia citar várias, né? Por exemplo, a gente tem ideia, a igreja evangélica, a gente pode estar colocando a igreja batista, né? Igreja presbiteriana, você tem Igreja Universal, que surge bem depois, Igreja Mundial, que surge bem depois, que é conhecido como igrejas neopentecostais. Aí você tem as igrejas pentecostal como Assembleia de Deus. Então você tem Deus em Amor. Esses são alguns exemplos de igrejas evangélicas. E todas essas igrejas surgem a partir deste movimento do protestantismo, porque anterior a isso a gente tinha o que? A Igreja Católica tendo muito poder. Então são mais duas mudanças que a gente tem nesse processo aí, pessoal. Certinho? Um abraço e até o próximo vídeo.